Olá, pessoal! Quanto tempo, né? Então, voltei aqui com vocês e hoje a gente vai fazer um devocional diferente. Nós vamos ler o livro de Éfeso na Bíblia NVT, né? E a gente vai hoje ler o primeiro livro, o 1. São 6 livros, então é uma leitura gostosa, fácil e muito autoexplicativa, né? Tipo, a carta de Paulo aos Efésios é uma carta gostosa de ler e é bem tranquila. E para começar, vamos tentar entender quem que são os Efésios, né? Quem que são os Efésios e o que é Efésios, na verdade, né? Então, Efésios é uma cidade da Ásia, onde tinha um centro comercial muito rico e tinha muita idolatria também. As pessoas viviam na completa escuridão. Idólatras, não conheciam Jesus, né? E Efésio é a cidade, e Éfeso é a cidade, e os Efésios são um povo que vivia na cidade de Éfeso, né? Então, esse povo, eles viviam na completa escuridão da palavra do Senhor. Daí Paulo foi e pregou na cidade um dia e muitas das pessoas que lá viviam, escutaram a palavra do Senhor e começaram a seguir a Cristo, acreditaram a Cristo e se tornaram cristãos. Então Paulo, ele está preso e ele escreve esta carta aos Efésios para que eles pudessem ser fortalecidos na palavra do Senhor, para que eles pudessem ser lembrados quem ele era, quem eles eram em Cristo, né? Então Paulo faz essa carta para eles e para saudar eles, né? E a gente vê, né, durante essa carta quanto Paulo tinha cuidado e amor pelos os irmãos em Cristo, né? Porque ele sabia o quão valiosos eram aqueles irmãos, somos nós, né, para Cristo. E a gente vai continuar a leitura agora. Paulo, então, escreve cartas para fortalecer esse povo, né, esses novos cristãos, e para lembrar eles de como que eles devem viver a partir daquele momento, né, em Cristo, porque agora eles são novas criaturas em Cristo. Então, começa assim a carta. Primeiro, Efésios 1, que fala assim: Eu, Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus Cristo, pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo santo em Efésio, seguidores fiéis de Cristo Jesus, que Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Graça é algo que nós não podemos comprar, que nós não temos como adquirir de dinheiro de outra forma. Graça não é merecimento, né? Deus, é a graça que nos dá é Deus, e não é porque nós não merecemos, é porque Ele quer nos abençoar com essa graça. E a paz é aquela paz que excede todo entendimento, aquela paz que a gente pode estar no meio de uma guerra, de um conflito ali, mas Deus te traz a paz. E essa paz, ela excede nossos entendimentos, né? É igual você saber que você tá seguro, mesmo estando em um ambiente que não demonstra isso, né? Bênçãos espirituais. Todo louvor seja a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos acolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filho, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça e comprou nossa liberdade com o sangue do seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda sabedoria e todo entendimento. Ou seja, Deus ele nos comprou com um preço muito caro, o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele pagou um alto preço para que nós pudéssemos ter essa graça, ter essa oportunidade, né? E Deus nos adotou. Ele nos adotou através do sacrifício de Jesus Cristo, né?
Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós aceitamos a Deus, Deus nos adota. Então, aqui, adoção, ele fala de pertencimento, ou seja, nós fazemos parte. Nós não somos só uma coisinha qualquer, nós fazemos parte. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Quando nós aceitamos Jesus e quando nós decidimos que o Senhor é o nosso único suficiente Salvador e aceitamos Ele, nós fazemos parte do corpo de Cristo, né? Agora Deus nos revelou a sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento do seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo, ele reunirá sobre a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme o seu plano e paz, que tudo ocorra de acordo com sua vontade. Uau! Ou seja, nós somos herdeiros de Deus. Nós fazemos parte, nós não somos apenas alguém que está ali por estar. Não, nós fazemos parte. Deus nos adotou, nós pertencemos. Deus nos deu esse lugar, né? Por graça, não por merecimento. Por graça, Deus fez isso. Vamos aqui. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor de sua glória. Isso é muito magnífico, né? Continuamos. Paulo pede sabedoria espiritual. Desde que eu soube de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor pelo povo santo em toda parte, não deixo de agradecer a Deus por vocês. Isso ele está falando aos Efésios, né? Em minhas orações, peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Oro para que seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a presença concedida àqueles que ele chamou e a rica gloriosa herança que ele deu a seu povo santo. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lado de honra, à direita de Deus, nos domínios celestiais. Agora, escutem isso, agora ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome. Não apenas neste mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. E a igreja, o seu corpo, ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em todas as partes. Uau, né? Uau. Isso é muito lindo, ou seja, agora Jesus, ele está lá, ele é o cabeça de tudo, de todas as coisas. Não existe ninguém na terra ou em qualquer outro lugar que tenha autoridade maior que a de Jesus. E essa foi a carta aos Efésios, né? É uma carta gostosa de ler, muito autoexplicativa, né? Aqui ele fala sobre graça, sobre nós termos ganhado
a graça de Deus, porque a graça não é algo que nós conquistamos, é algo que ganhamos. Nós ganhamos, nós somos abençoados com a graça. Nós ganhamos o direito de estar com Cristo, de estar em Cristo. E feliz daqueles que conseguem entender isso e aceitar essa grandeza, porque isso é algo muito grande, algo só os cristãos podem sentir-se parte do corpo de Cristo, ser parte da família de Cristo, aceitar a Cristo, entender o quão é valioso, o quão é inigualável, né, esse pertencimento. Não há nada no mundo mais valioso do que saber que somos parte do corpo de Cristo, de que somos parte da casa do Senhor, que nós somos adotados, amados e que nós somos pecadores, mas com todos os nossos pecados e falhas, Deus nos amou e nos aceitou, deu graça, nos perdoou, e é desse amor que eu falo. O Senhor, Ele nos ama, Ele é bom o tempo todo. E independente do que esteja acontecendo, independente da situação em que você está vivendo, o Senhor tem planos para a tua vida. E tudo o que acontece é para honra e glória do Senhor. Nós não entendemos o que o Senhor está fazendo, nós não entendemos por que Ele está fazendo. Mas nós confiamos nele e sabemos que tudo tem um propósito. E que o Senhor possa me usar todos os dias, a cada momento da minha vida, para glorificar Ele. E que quando algo fugir do meu entendimento, que o Senhor me cubra com bênção de sabedoria, de confiança, de entendimento, para que eu jamais possa duvidar da vontade do Senhor. E é isso. Fiquem com Deus, a paz de Cristo para vocês. E que o Senhor fale aos seus corações através dessa mensagem. Porque ela é uma mensagem linda. E o próximo vai ser o Efésios 2, tá bom?